Para que serve um psicólogo na escola e o que realmente ele pode fazer dentro da escola? Qual é a especificidade do seu trabalho frente aos outros profissionais da área da educação? As possibilidades de atuação do psicólogo dentro da instituição escolar têm sido tema de debate entre os profissionais da área, especialmente aqueles interessados em contribuir para a qualidade do processo educativo. E normalmente esse trabalho está associado apenas ao diagnóstico de crianças em relação aos problemas de aprendizagem. Mas é importante que a gente entenda que essa atuação vai para além do diagnóstico, para além da avaliação psicológica. Este olhar de atendimento específico à criança é fruto de uma perspectiva de atendimento clínico dentro da escola, o que é justamente a luta dos psicólogos escolares para que isso não aconteça, entendendo a especificidade da psicologia dentro da escola, que não deve ter este caráter clínico. Como eu falei anteriormente, a área mais comum que se refere ao psicólogo escolar é a avaliação e o diagnóstico de crianças com dificuldades de aprendizagem ou com dificuldades no relacionamento, dificuldades emocionais. E normalmente essa avaliação contribui para um atendimento e encaminhamento dos casos excepcionais. Quero chamar a atenção que essa avaliação deve superar o caráter rotulador do diagnóstico. Se houver necessidade, a criança pode ser encaminhada para atendimento clínico especializado. A avaliação, neste caso, se refere mais na organização e planejamento das atividades escolares, na contribuição para que o professor repense as suas estratégias de ensino. Então, o objetivo da avaliação é contribuir para o delineamento de estratégias psicoeducacionais. Essa avaliação tem um caráter qualitativo, processual, comunicativo e construtivo. E pode ser feita por meio das brincadeiras, de atividades, jogos, observação em sala de aula e, se houver necessidade, a aplicação de algum instrumento, de algum teste psicológico. Orientação a pais e alunos. Essa é uma tarefa bastante importante do psicólogo dentro da escola, na perspectiva de aconselhar os pais e aconselhar as crianças em relação aos comportamentos delas. E aqui nós devemos estar atentos ao desenvolvimento integral da criança, o que indica a percepção sobre o desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo. E por isso, as teorias de desenvolvimento são importantes para a nossa atuação, na perspectiva que elas contribuem para a gente orientar os pais em relação às etapas de desenvolvimento dos filhos. Orientação psicológica é diferente de terapia. Nós não devemos fazer terapia na escola, mas sim um processo de orientação. Essa orientação pode ocorrer de forma interventiva com outros profissionais da educação, como, por exemplo, coordenadores, orientadores pedagógicos, professores e diretores. O objetivo principal da orientação de estudantes e dos pais é a promoção do bem-estar emocional. Enquanto psicólogos, nós estamos atentos aos aspectos emocionais das crianças e podemos fazer orientações em relação a esses aspectos. Um outro trabalho também bastante comum do psicólogo na escola é a orientação profissional, que normalmente é realizada com estudantes do terceiro ano do ensino médio. Mas há escolas que promovem essa atividade do infantil ao ensino médio. E aqui acho que vale a pena pensar numa organização de um plano de vida, um plano de carreira. E as atividades propostas devem fazer o estudante se autoconhecer, refletir sobre as suas capacidades, sobre as suas habilidades, sobre os seus interesses e sobre as suas características. Então, podemos usar dinâmicas de grupo e outras atividades na perspectiva de promover essa reflexão. Além da autoavaliação, é importante também que o estudante avalie o contexto socioeconômico do qual ele faz parte e entender de uma forma mais clara o mercado de trabalho. Então a proposta é desenvolver recursos psicológicos para que essa escolha seja consciente e contribua para a inserção desse estudante no mercado de trabalho. Aqui nós temos o tema mais controverso nos dias de hoje em relação à atuação do psicólogo na escola.
E não somente em relação ao psicólogo, mas em relação à própria escola. A escola deve ou não promover educação sexual? Deve ou não fazer orientações de cunho sexual? É claro que quero chamar a atenção que quando eu falo de sexualidade aqui, eu não estou falando apenas de sexo, mas de afeto, de carinho, de contato social, contato humano. Então, há muitos sentimentos afetivos envolvidos na sexualidade. E é importante que a escola promova um espaço para essa reflexão. Para além de estimular o uso de camisinha e métodos contraceptivos, a escola deve contribuir para uma reflexão em relação a uma vivência de autocuidado, de modo que o comportamento sexual seja responsável e positivamente significativo para esse jovem. Então, a orientação sexual, nessa perspectiva de educação sexual, significa estimular a diversidade em relação aos comportamentos, características que envolvem esse processo e a autorreflexão em relação à própria identidade. E o tema é polêmico porque nós temos aspectos políticos, sociais e religiosos que dificultam a nossa compreensão sobre a atuação do psicólogo na escola na perspectiva da educação sexual. E você, o que acha disso? Agora vamos pensar um pouquinho. Eu trouxe aqui algumas questões, algumas perguntas de concurso público e também do ENAD no curso de psicologia, para que a gente possa refletir sobre essas questões. Então, pega um papel e lápis e faz aí uma lista de 1 a 10 e você deve indicar se essas frases ao lado estão corretas ou estão erradas. E no final desse vídeo eu mostro para vocês o gabarito dessas respostas. Eu vou ler para vocês. Número 1. A avaliação da aprendizagem, também chamada de verificação da aprendizagem, é uma prática escolar que visa a alcançar diversos objetivos dentro da escola. 2. A avaliação deve ser utilizada como instrumento de acompanhamento de processo de aprendizagem e servir de elemento norteador do planejamento das atividades. 3. A avaliação diagnóstica deve ser realizada em períodos regulares para orientar o aluno na redução de suas dificuldades e na otimização do seu desempenho. 4. É fundamental que a avaliação seja norteada por uma teoria pedagógica, sem perder de vista a realidade educativa dos alunos. E 5. O modelo clínico de atuação em psicologia escolar é amplamente utilizado na educação básica, devendo também ser aplicado na educação superior, uma vez que por meio deste é possível identificar nas diferenças entre os indivíduos as razões de ocorrência de repetência e evasão escolar. E aí? Anota aí as suas respostas e depois verifica se você acertou ou não. O psicólogo pode atuar também na formação e orientação dos professores, tentando minimizar, superar as dificuldades que eles têm no processo de ensinar. A gente precisa estimular que esse professor compreenda a configuração subjetiva e cognitiva do estudante e entenda a complexidade subjetiva que há no trabalho do docente. Isso implica, basicamente, em fazê-lo refletir sobre a relação professor e aluno. E é importante que ele entenda que o psicólogo pode favorecer essa compreensão em relação a aspectos que envolvem a aprendizagem e envolvem o desenvolvimento humano. E o que o professor pode fazer para contribuir com o desenvolvimento desse estudante. Então podemos criar cursos e orientações acerca de temas que são importantes e que ocorrem no contexto escolar, como por exemplo, violência na escola, estresse no trabalho, inclusão escolar, enfim, são vários temas que nós temos e podemos trabalhar na formação do professor. Nós podemos atuar também na elaboração e na coordenação de projetos específicos, com temas específicos. E essa intervenção deve ser feita junto à comunidade escolar, entendendo a escola dentro de uma comunidade, dentro de um contexto social. Por isso, nesse projeto, podemos convidar a família, os professores, a comunidade no entorno da escola.
A ideia é contribuir para a percepção sobre a subjetividade humana, entender como as pessoas pensam e atuam no contexto social. É importante que o psicólogo escolar entenda que a sua atuação pode ocorrer em nível institucional, compreendendo a possibilidade de realizar diagnósticos e intervenções nessa perspectiva, olhando para a dimensão psicossocial da escola e dos agentes escolares. Envolve, claro, estudantes, pais, professores e demais funcionários da escola. Então, o nosso trabalho deve envolver estratégias que favoreçam a mudança de comportamento e otimização do processo educativo. Nessa perspectiva, o psicólogo pode contribuir para a reflexão sobre as normas, valores e o clima organizacional da escola, entendendo-a como uma instituição escolar, e favorecer aspectos como comprometimento do professor, saúde mental do professor, entre outros temas. Eu comentei que seriam 10 questões e aqui nós temos as outras 5. Então, continua fazendo aquela avaliação que eu sugeri para você. 6. O psicólogo que atua em ambiente de ensino e aprendizagem deve promover entre os indivíduos inseridos nesses espaços a compreensão da complexidade do ser humano em seus aspectos gerais e particulares, em especial quanto ao entendimento dos estágios de desenvolvimento e dos períodos de transição. 7. Entre as ações realizadas pelo psicólogo escolar para subsidiar o planejamento de suas ações, inclui-se o mapeamento institucional. 8. A psicologia escolar compete oferecer consultoria à direção da instituição de ensino sobre a atuação e o desempenho dos docentes. 9. A elaboração de propostas pedagógicas com o objetivo de pensar novas metodologias para o processo de ensino e aprendizagem deve contar com a participação da psicologia escolar. E 10. O psicólogo deve fomentar a reflexão da comunidade escolar acerca dos padrões acadêmicos exigidos de crianças e adolescentes, problematizando a culpabilização do sujeito e a sua estigmatização. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre algumas atuações do psicólogo escolar. O artigo que eu usei para a fundamentação dessa aula está na descrição desse vídeo. E vale lembrar a Lei 13.985 de 2019, que determina que as redes públicas de educação básica deverão contar com a atuação do psicólogo. E segundo essa lei, as equipes multiprofissionais devem desenvolver melhorias para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar e atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê. Ah, eu não esqueci não, aqui está o nosso gabarito da atividade. Eu coloquei também essas questões na descrição desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo. E eu espero que você tenha ido bem e tenha aprendido um pouquinho comigo. Agora sim, a gente se vê.